E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Josimar, tá começando mais um vídeo aqui no canal Ponto Zero. Hoje o vídeo é especial e diferente. Pela primeira vez eu tô fazendo um bate-papo. Cara, esse vídeo ficou muito bom, deu pra gente trocar uma ideia legal. Esse vídeo também faz parte de um trabalho de entrega acadêmica. Pra quem não sabe, eu faço ciência da computação, falo sobre tecnologia e divulgo ciência também. Desde já vou logo adiantando que se você sente interesse, se você quer ser um profissional que quer entrar nessa área de TI e não sabe, eu sei que você provavelmente já passou muito tempo vendo vídeo por aí no YouTube e os caras enrolam e não te entregam a fórmula, a receita por trás desse mercado. Hoje eu bati um papo com o David Lucas, que é um profissional que já está na área há quase 8 anos, já passou em empresas como o Mercado Bitcoin e atualmente ele está na ADM Cartões, certo? Ele é Tech Lead lá na ADM Cartões, ele comanda aí um time de 7 desenvolvedores e, cara, deu pra gente falar sobre tudo, sobre o mercado, sobre as ferramentas. Então, se você quer um vídeo objetivo, espero que você goste. Desde já, se você gostou do vídeo e se você curte esse tema, deixa logo um gostei aqui embaixo, se inscreve aí no canal, comenta alguma coisa pra gente poder interagir também e me dê sugestões de vídeos também. Me siga lá no Instagram e no TikTok e eu também tenho postado uns shorts legais por aí. Vamos embora. De vários cenários. E aí, né, trouxe à tona essa possibilidade de trabalho home office. Hoje, falando um pouco mais da nossa rotina, a gente segue o que a gente chama de, acho que vocês futuramente vão ouvir bastante esse termo, mas metodologia ágeis. O que é isso? Metodologia ágil é um conceito onde pesquisadores procuravam ao máximo tornar o processo de desenvolvimento de software eficiente, né? Como é que se faz isso? Planejando, ali metodologias que já existiam ali no mercado, mas para trazer algo mais simplista para o mundo do desenvolvimento de software. E aí surgiu vários tipos de metodologias ágeis. Hoje, as mais conhecidas que a gente trabalha no dia a dia é Scrum, Kanban. Então, o que são isso? São metodologias ágeis que visam ali a proeficiência no desenvolvimento de software, né? Quebrar em etapas, né? Visto que software é meio subjetivo, né? O que é um software? Então, como é que é construído? Não é como se fosse construir um prédio ali, que você tem a parte de arquitetura, mas trouxe muito dessa ideia, né? Então, software, basicamente, a gente segue esse plano de metodologia ágil, onde a gente tem as sprints, né? Então, a cada 15 dias, a gente tem um sprint, onde se reúne todo o time, né? E aí, seja presencial ou home office, em reunião, por exemplo. E ali é definido todo o backlog, que a gente chama, né? É todo o planejamento do que precisa ser feito, o que precisa ser entregado, e ali é quebrado em tarefas. E essa tarefa vai ser demandada para cada pessoa específico, né? Então, a gente tem esse modelo de sprint, que a gente chama, né? Sprint. A gente chama isso de pequenas entregas, então a gente vai entregando pequenas features, a gente tenta entregar pouco aos poucos, pedaços a pedaços, né, as features. A gente tem o que a gente chama de dailies, as dailies são as reuniões que a gente fala, então, diariamente, quando a gente está no home office, a gente trabalha com dailies, então todo dia, ou de manhã, depende, são dailies bem curtas, que é para dizer o que você fez, o que você tocou, se tem algum impedimento, algum bloqueio, algo que você não conseguiu andar, então tem essa rotina de dailies. E também tem as reviews, que a gente chama, né, reviews, as plans, as reviews, que chegou ali no final do mês, ver o que a gente conseguiu entregar, o que a gente conseguiu fazer, e aí replanejar aquilo que precisa ser feito, ou corrigido, etc. Então, basicamente, a rotina é essa. Caramba, legal, velho. Não sabia que tinha essa dinâmica assim. A gente aprende um pouco sobre isso até na faculdade. Eu tô pagando uma cadeira de modelagem de software também e ele tava falando exatamente a mesma coisa, velho, disso aí das metodologias ágeis. É importante. Cai muito metodologias e administração, né? Acho que é DM, se eu não me engano. Sim, também. Porque assim, a gente fala do mercado TI, né, mas também serve para todo tipo de gestão de projetos em geral. Acaba que essas metodologias são um pouco mais recente assim, a metodologia em si, o conceito, o nome e o termo já faz mais de 20 anos, né? Entendi. Mas a nível de liturgia acadêmica é um pouco nova, né? Recente, não vai estar na grade específica, por exemplo, né? Legal, velho. E assim, quando tu começou, no caso, dando lá os teus primeiros passos, quando tu começou, tu já tinha esse interesse de cara na área de back-end ou tipo assim, outras áreas também tinham chamado tua atenção? Eu não sei se em algum momento tu já fez algum outro tipo de projeto ou se tu sempre foi muito determinado assim em seguir esse caminho do back-end mesmo. Quando eu comecei a faculdade, né,
eu não tinha pré-conhecimento quando eu entrei na faculdade, né? Eu tinha ali um conhecimento em hardware, a nível de manutenção de computadores. Foi ali que despertou o meu interesse. Poxa, eu quero seguir essa carreira, quero ser um analista de sistema, né? Nem sabia o que era, o que fazia, mas eu queria saber. Eu queria ser aquele cara ali que sentava na frente do computador e ficava trabalhando com aquilo. Então, quando eu comecei, no começo, acho que nos 2 primeiros anos é normal ser bem tudo muito muito novo, você não ter conhecimento, sabe, das coisas, das áreas, né, de software, como funciona, então acaba que a gente fica no meio ali no perdido, a gente não sabe qual Aí caminho a gente quer realmente, né? seguir. Não tem como nem escolher algo se a pessoa não sabe o que. Exato. Eu só sei que eu gostava, por exemplo, bastante de algoritmos, estrutura de dados, eu gostava muito de programar, fazer aquilo, né? Não sabia de que forma eu iria utilizar aquilo no mercado para desenvolver um sistema, sei lá. Não sabia como é que eu iria aplicar. Só sei que eu gostava e eu seguia com aquilo. Conforme foi passando os tempos, eu fui pesquisando, né? Então, essa proatividade é sempre boa, você tem, né? De buscar, porque infelizmente, não diria que infelizmente, mas os conteúdos universitários, as academias, ela fornece uma base boa, mas ela não está ali 100% com o que o mercado está exigindo de você. Acaba sendo algo mais de base, como consolidação de conhecimento, né? É claro que vai te ajudar bastante ali na frente a entender, mas acaba você tem que ser um pouco proativo e buscar ali, poxa, como é que faz isso, quais são as áreas, eu vou para sistemas embarcados, eu vou para sistemas webs, eu vou para sistema mobile, eu vou para sistema desktop. Claro, isso tem disciplinas, tem matérias que apresentam todos esses tipos de diferentes sistemas, né? E cada um é um mundo, né? Cada um é um mundo diferente. Né? Então, quando eu fui descobrindo essa parte, é claro que na minha época ainda não tinha esse termo back-end, ainda nem existia, para ser sincero, nem existia. Lá era desenvolvedor, por exemplo, era muito conhecido desenvolvedor web, né? Mas o desenvolvedor web é o full stack hoje, ele faz tudo. Entendi. Ele constrói ali o back-end, ele constrói o front e também cuida ali da parte de infraestrutura. Né? É claro que a gente nem tinha essa separação, né? Antigamente, na minha época, era muito forte, por exemplo, o PHP, o código SQL ali dentro do PHP e o PHP renderizava o HTML. Quem conhece? Você tem 3 níveis aí diferentes, né? Banco de dados, você tem um back-end, você tem um front, ambos no mesmo código. Isso hoje a pessoa não consegue imaginar, mas nessa época era comum, era bastante feito assim. Então, a gente não tinha. Então, a gente sempre começava nessa, né? A gente tinha que aprender sobre máquinas, infraestrutura, redes, sistemas operacionais, saber como é que eles funcionavam, e ele, por incentivo, né, era C, então era difícil também, né, C ou Java, então era um pouco difícil. Sim, e também a parte de front, a gente não tinha nenhum tipo desses frameworks conhecidos, como React, Angular, nem existia nessa época. é outra realidade. Nem Bootstrap, quem foi vai conhecer o Bootstrap, ganhou bastante relevância, estava começando a engatinhar um Bootstrap, ali os frameworks. Então, eu sempre fui fascinado tanto saber o processo como um todo, né? Como ele está executando ali por baixo dos panos, como construir, e aquela interface visível, né? Eu gostava de fazer aquilo aparecer. Então, começou que eu fui para esse caminho de full stack, hein? Entendi. Caramba, velho, que legal. Eu acho muito interessante, assim, e principalmente quando a gente fala de mercado, tá entendendo? Porque, por exemplo, uma dúvida que o pessoal geralmente tem é a respeito das vagas, né? Tipo, muito se fala a respeito do mercado, que tá com muita vaga, e assim, a maioria das pessoas que já estão de dentro também confirmam isso. Então, dá para realmente ter certeza que é verdade, principalmente agora com esse crescimento das IAs aí, das inteligências artificiais, o pessoal tem esse medo de que o profissional, o desenvolvedor, ele perca espaço por conta das IAs, mas assim, em relação ao mercado hoje, como que tu vê, tipo, principalmente para quem está começando? Tipo, tu falou sobre quando tu começou, que era uma realidade diferente e tal, mas nessa visão que tu tem de hoje,
Como tu enxerga o mercado hoje para quem está começando e pretende entrar? Uhum. Tá. Eu vou começar um pouco bem de trás, né? A história é feita de ciclos e os ciclos sempre se repetem, né? Então isso é interessante. Hoje, já dando spoiler, hoje o mercado ele tem muitas vagas. Hoje o mercado tem muitas vagas. A projeção que a gente vê de mais vagas surgindo, ainda está cada vez mais o mercado de tecnologia vem se aquecendo. Principalmente, também, eu digo, são fatores, mas são N fatores, né? Inteligência artificial, blockchains, as altas das criptomoedas, blockchain, etc. Isso são recursos que são uns plus, mas não é só por causa disso, envolve outras coisas também. Mas a nível de mercado a gente vê várias big techs que a gente chama começando a montar escritórios aqui na América Latina. A gente tem, então isso vai gerando bastante vagas e bastante déficit, né? Então a gente tem mais um déficit. Há números que eu já vi, chega a mais de 200 mil desenvolvedores que para os próximos 10 anos que precisam. É claro, né? O que aconteceu e o que está acontecendo sobre esse medo, esse receio, né, que vem acontecendo. Por exemplo, na minha época, antigamente, a gente já tinha um receio, por exemplo, de autocomplete, né? É tão antigo que a gente desenvolvia, sei lá, bloco de notas ou notepad. Então, quando surgiu o autocomplete, né? Aqueles autocompletes ali, você digita ali no VS Code, ele vai completando os códigos. Aquilo já era um paradigma que muitos nem aceitavam, não, que vai substituir o desenvolvedor, que vai defasar a mão de obra, né? Porque ele está se prejudicando, ele não está digitando linha a linha, né? Então, esses tempos já eram a cada ano que passava, a cada nova invenção, a cada novo surgimento de framework, e com frameworks foi a mesma coisa, né? Você tinha testes para entrar em empresas que você não podia usar um framework, porque era como se fosse uma sabotagem, né? Você usava uma biblioteca que já existia e te trazia algumas vantagens, né? Então foi surgindo isso, frameworks, autocomplete, aí depois veio os plugins, etc. E sempre isso causava muito espanto assim na comunidade, né? A comunidade de tecnologia em si. E agora, né, veio a inteligência artificial, que isso pode substituir o programador, etc. A meu ver, não. Isso está longe de ser verdade, né? Inclusive, por exemplo, as IAs estão longe de ter um desempenho bom em relação ao código, elas são muito boas em ler, né, código, né, visto o processamento de máquina ser bastante robusto, mas, por exemplo, hoje a gente antes de usar, por exemplo, o GPT para consultar documentações, tipos de implementações, a gente usava eu esqueci o nome da ferramenta, que faz tanto tempo que eu não uso, mas era um Slack não é Slack. Esqueci. Mas era um fórum bastante conhecido mundialmente, né? Onde todo desenvolvedor ia lá, postava código, postava soluções, postava dúvidas, e a gente sempre ia consultar, né? A nossa referência era lá. Stack Overflow. Acho que é isso, Stack Overflow. E, tipo, ele meio que tá sumindo, né? Era uma ferramenta, era como se fosse o GPT de hoje, o Stack Overflow. Então, todas as piadas, todos os memes, era tudo Stack Overflow. Então, de fato, ela só vai ser utilizada como mais um plus, uma ferramenta. Então, assim como a gente tinha lá atrás um framework, um autocomplete, o Stack Overflow, o GPT vai ser só mais um complete para uma ferramenta onde o desenvolvedor ele tem que estar ali, tem que saber utilizar isso a seu favor. Né? Sim. Hoje, por exemplo, quem traz essas pautas de que, por exemplo, a ferramenta vai substituir o desenvolvedor são os próprios CEOs ou os grandes, por exemplo, um que traz bastante essa pauta é o CEO da NVIDIA, mas se você olhar por trás, ele é o cara que está fornecendo ali as GPUs, né? Então ele só quer mais vender ali o mercado do que trazer essa tese, né? Então tem essas realmente, o cara tá vendendo o produto dele, né, para poder Exato, mostrar as vantagens ali. Hoje, por exemplo,
você está falando, vamos substituir um desenvolvedor hoje se eu passar um código fonte por qualquer IA, GPT, por Grok, o SIC, qualquer um, e você falar, se você dá o código todo para ela, um projeto grande, né? Em Python para ela e falar assim, transforma esse código em Golang, para mim ele já não faz. Se for um código simples, beleza, ele vai fazer. Ou se eu der pequenos trechos, mas se eu der um projeto, um workspace, um projeto feitinho para ele não vai saber. Então, Entendi. e quando ele faz, ainda faz errado. Então, tipo, tem muitas falhas. Né? Tá longe de ser uma ferramenta boa. Vou aproveitar que a gente estava falando sobre ferramentas e realmente esse panorama é muito importante para a gente poder entender essa realidade do mercado, porque assim, uma coisa é a gente trabalhar com suposições, né, de quem não está dentro, ficar imaginando, se entendendo, e outra coisa é realmente quem já está dentro e ver essas novas tecnologias surgindo e o quanto aquilo interfere no desenvolvimento, entendeu? Na produção. Aí, aproveitando que a gente falou sobre essa questão das ferramentas, eu ia perguntar a respeito de quais ferramentas, que no caso você como um profissional da área já acha, assim, que são indispensáveis para quem quer se destacar hoje na área. O pessoal fala muito a respeito de linguagem de programação, né? Python, Java, eu acredito que cada um tem as suas finalidades e que para cada área ela pode desempenhar melhor. Mas, assim, existem algumas ferramentas que você acha como uma fórmula, um segredo ali para poder se destacar bem na área hoje? Tá. Vamos focando aqui em nível de back-end, né? Mas é claro que quando a gente fala um desenvolvedor back-end, subsistente já vem no portfólio ali dele que, por exemplo, ele precisa ali dominar banco de dados. Aí você fala banco de dados, mas que banco de dados ou que tipo de banco de dados? Aí você vai para duas linhas, você vai para o banco de dados relacional, que é um tipo de gravação e estruturação dos dados, né, que os mais conhecidos hoje são o Post, ou o MariaDB, ou o SQL Server. Então, esses são os três hoje mais utilizados. Então, é bom ter um desses três aí como base bem sólida, né, o SQL. É claro que a linguagem nativa que todos esses bancos usam é o SQL, né? Mas ali vai mudar aqui um pouco de tipagem de linguagem, mas é coisa pouca. Ou você vai para os NoSQLs, né, que a gente chama o MongoDB, que é bastante utilizado, e Elasticsearch, esse tipo de banco. Então, isso aí são as ferramentas boas, né, de banco de dados. Linguagem de programação, hoje, que eu tenho um contato bastante, hoje, no meu trabalho dia a dia, eu trabalho com Python, JavaScript e Golang, mas, por exemplo, JavaScript eu tô meio a par do mercado como um todo, mas é um mercado bem quente sempre, visto que você pode utilizar ali, usufruir tanto do JavaScript, tanto para back-end, quanto para front, né? Então tem essas questões. O Golang é uma linguagem nova, uma linguagem recente ali da Google, né? Então a Google ela foi a criadora do Golang. Mas é uma linguagem recente e tem uma maduridade, tem um nível de expertise, né, de senioridade maior, né, que exige um pouco. Então, e não tem muito mercado. Então, as duas linguagens que eu diria que tem bastante destaque ali no mercado é Java, né, e em específico um framework bastante requisitado no mercado é o Spring Boot, né, então o Java Spring Boot tem bastante mercado e bastante vaga que eu vejo. E Python, né? E aí, do Python em si, os frameworks tem bastante, são Django e Fast API, são os mais hoje, que a gente vê mais nas vagas requerendo esse tipo. Além disso, isso é só nível de back-end. Entender de cloud é essencial hoje, isso desperta o Xamarin, né? Saber como você vai implantar ali seu sistema, como ele vai rodar por baixo dos panos. Então, quando a gente está falando de cloud, que a gente está falando de infraestrutura, qual é o tipo de máquina que vai ser um S3, vai ser um S3, não, S3 é storage, vai ser máquinas virtuais, vai ser Kubernetes. Então, entender de Kubernetes é essencial. Entender de aplicações containerizadas, estamos falando de Docker aqui, então, Docker, por exemplo, já é. Eu vi a época que o Docker estava começando a engatear, começando a nascer, né? Antes a gente não tinha as aplicações rodando em Docker, né, em containers. Hoje, Docker é como se fosse
a caneta ali do estudante. A pessoa já tem Sim. que, ali Você tem que saber usar. é o básico, a pessoa tem que nascer. Engraçado, né? Quase 10 anos aí, o Doc amadureceu bastante. Hoje ele faz parte da rotina de um dev, né? Para rodar, faz parte assim como ele tem que ter a IDL ali, né? Dele, ele tem que entender de Docker. Então, isso é essencial. Kubernetes, então, essa parte de cloud, bastante, né? A parte de arquivos, né? Entender um pouco de como se trabalha com arquivos, a parte de storage que a gente chama, né? Nas clouds é importante. Entender ali como funciona roteamento de redes mesmo, um pouco roteamento de tráfego de cargas, né? Então, entender disso é essencial. Logs também é bastante importante. Então, quando a gente fala assim de logs, parece algo bem simples, mas hoje as empresas dão bastante relevância para esse tipo de serviço que a gente chama de APM, que são Application monitoramento de aplicações, né? Então, todo serviço ele gera COSP, o que a gente chama de logs, né? O que ele está fazendo aqui, que a gente não... A monitoração, o que ele está consumindo, então isso é importante, esses logs. E o essencial, né, que eu diria, o mais importante, hoje foi-se o tempo, né, por exemplo, foi-se o tempo que a gente era mais requerido por hard skill, né, a gente tem soft skill e hard skill. Hard skill é mais as ferramentas técnicas que a pessoa domina, né, e soft skill é mais a pessoa em si, a comunicação dela, a proatividade, como ela se comporta em time, como é que ela pode somar e ajudar o time, como é que ela pode propor novas soluções. Então, isso é um diferencial bastante hoje, né? Visto que a primeira etapa sempre de uma entrevista de trabalho você vai fazer é sempre com RH, né? Então, ali os primeiros passos que você tem que dar é você tem lá uma soft skill boa, né? Então, sim. E também arquitetura, entender um pouco de padrões de projetos e design de projeto, é importante. Tranquilo demais, velho. Caramba, tranquilo não, né? Tipo assim, pô, eu fui na cabeça aí que seriam algumas ferramentas, mas, cara, o mercado é muito amplo, velho. Não tem como você pensar que só um negócio simples é a chave. Hoje, quando a gente estava pós-pandemia, bem antes, né? Ali em 2017, 2016, 2017, começou o boom que a gente chama de startups, né? Então, e aí é interessante a pessoa saber que influencia o mercado, o mercado financeiro global, ele influencia bastante no nosso ramo, né? Então, em meados desses anos aí, começou um boom de startups, né? Que são investidores, né? Investidores que queriam injetar dinheiro ali em startups, né? Então, taxa de câmbio, taxa de juros, isso influencia, porque com a taxa de juros baixas, eles iam para esse investimento, e injetavam bastante dinheiro, e aí deu um boom de startups, né? Quando deu esse boom, muitas vagas surgiram, né? Muitas vagas mesmo. E acabou que você dominando um básico ali, você sabendo um pouco de Python, você já conseguia de forma muito rápida e fácil uma vaga de trabalho, né? Muito simples, você passava, eu sei Django, eu sei fazer uma aplicação básica em Django, você conseguia um trabalho como pleno, tranquilo, era muito fácil. Mas com o mercado financeiro, taxa de juros, essas coisas, essas startups acabaram, né? Então, depois da pandemia ali, ainda teve um boom da pandemia por conta de empresas, etc., a alta concorrência ali, né? Mas esse boom acabou, e aí as vagas não diminuíram também, mas além de diminuir, a regra um pouco aumentou. Então, aquilo que era cobrado pouco, né, e você conseguia ali de forma fácil atender um trabalho, agora a regra aumentou um pouquinho, você vai ter tem que ralar um pouquinho mais. Mas isso é bom porque se você vai chegar, como eu disse, né, são ciclos, são altas e baixas, né, daqui uns 2 anos a gente pode ter um novo boom de startups, e aquilo que você está na metade da régua, você já pode se encaixar ali, então Sim, o mercado é isso. com certeza. Então pronto, show de bola. David, eu agradeço demais, cara, pelo tempo, pela disponibilidade. Acredito que todo mundo que vê esse vídeo aqui, seja no YouTube ou seja no trabalho, na atividade acadêmica, todo mundo vai aprender demais, demais mesmo. Agradeço demais seu tempo e muito obrigado pelas informações. Vou compartilhar com todo mundo.
a respeito de tudo que foi falado, das ferramentas que ele citou, eu vou tentar deixar disponível em algum lugar, seja na descrição do vídeo aqui no YouTube. E se você está vendo pela faculdade, aí é só clicar no link que vai te redirecionar para o YouTube, e lá você tem acesso a tudo que ele falou. Muito obrigado aí, David. Sucesso demais, cara. E a gente vai se ver ainda futuramente aí pela frente aí, todo mundo. Bom, espero que novos bate-papos, né? Estamos à disposição sempre que precisar. Muito bom esse bate-papo, muito legal. E tamo junto. Tranquilidade. Ei, brigadão, cara. E até a próxima, hein? Valeu. Valeu.